Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, cumprimento também os serviços, já estão presentes aqui, já está presente a delegação da primeira audição. Lembro-vos que hoje temos 3 audições a requerimento do Partido Socialista, a audição do Sr. Presidente do Colégio da Competência e Emergência, a audição do Sr. Presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares e a audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Tudo isto na primeira parte desta reunião da Comissão de Saúde, seguindo-se uma segunda parte com os restantes pontos da ordem do dia. Vamos, portanto, dar início a esta audição. A audição do Colégio de Competência e Emergência Médica, a requerimento do Partido Socialista, no âmbito do processo de reflexão que contribuiu para o desenvolvimento e implementação de uma estratégia que muda o paradigma organizacional dos cuidados agudos ou agudizados em Portugal. Agradeço a presença do Dr. Vítor Manuel Lopes Fernandes Almeida, Presidente do Colégio da Competência e Emergência Médica, e também a Dra. Rubina Correia, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Relembro que o Grupo Parlamentar requerente do Partido Socialista dispõe de 4 minutos, com resposta imediata, e depois os restantes grupos parlamentares dispõem também de 4 minutos, com uma resposta que é somatória de tempos, havendo a possibilidade de uma segunda volta para os grupos parlamentares que o entendam fazer, com resposta em bloco do Colégio da Competência e Emergência Médica. Muito bem, vamos então começar esta audição, se me permitem, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar particularmente os nossos convidados, agradecendo a disponibilidade para estar, o Soutor, representante também da Ordem dos Médicos, e muito rapidamente enquadrar a reflexão que se pretende fazer aqui em torno dos serviços de saúde, em particular das urgências, sobretudo porque nós percebemos que este é um problema crónico do nosso país, no acesso, e que temos, no caso das urgências, sobretudo em determinados momentos do ano, picos de procura que criam constrangimentos quer aos cidadãos, mas também àqueles que asseguram a prestação de cuidados, e é sobre essa matéria que nós queríamos precisamente refletir. Uma primeira pergunta que gostaríamos de deixar tem muito a ver com aquilo que nos disse também o Presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Interna, sinalizando-nos até que falar desta matéria talvez não devêssemos colocar como ponto principal da discussão as urgências, mas antes uma perspectiva mais integrada de prestação de cuidados, designadamente na relação e articulação com os cuidados primários, para que as urgências não fossem, as palavras são dele, a única porta de entrada dos cidadãos ou a principal porta de entrada dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde. E nessa perspectiva gostaria de perceber qual é a opinião que têm sobre o novo modelo que está definido no Estatuto Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, sobre as unidades locais de saúde, e também perceber que, do ponto de vista da referenciação do Serviço Nacional de Saúde, do SNS 24 e dos cuidados primários, qual é, na prática, no dia-a-dia, se sentem constrangimentos nessa referenciação, se ela funciona, se não funciona, e essa era a primeira pergunta. Depois, uma segunda pergunta para lhe deixar também um comentário do Sr. Presidente do Colégio de Pediatria, que também ouvimos a semana passada, dizendo que diz que há uma indústria, até de alguma forma perversa, paralela aos serviços de urgência, não é? Onde empresas contratam médicos, muitas vezes tarefeiros, para assegurar aquilo que os hospitais, em grande parte dos casos, não conseguem aceder. Gostava que nos pudesse comentar como é que é possível o sistema organizar-se melhor, também do ponto de vista dos recursos humanos, se entende que o mecanismo da dedicação plena, que também está no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, se é um mecanismo adequado para valorizar os profissionais, e portanto esta era também a segunda pergunta. A terceira pergunta, para perguntar, do ponto de vista da organização regional dos serviços de urgência, como um objetivo que está definido também no programa de governo, porque sabemos que infelizmente os recursos são escassos,
que muitas vezes a diferenciação também exige da parte dos serviços uma melhor racionalização dos recursos existentes. O exemplo das urgências metropolitanas do Porto foi um exemplo que foi aqui também já discutido como um bom exemplo do que se faz no nosso país, mas perguntar-lhe se entende que esse modelo pode ser um modelo, digamos assim, copiado para outras zonas do nosso território, sobretudo onde há mais dispersão, populacional, mais dispersão, mais distância e, portanto, desse ponto de vista, se esse modelo pode funcionar aí ou se há outro modelo de organização dos serviços de urgência que também possa funcionar. Por fim, não queríamos, em 30 segundos, não queríamos deixar passar um tema que também foi aqui discutido, embora compreendemos que a Ordem dos Médicos tenha já tomado uma posição sobre o assunto relativamente à especialidade de urgência, e perguntar-lhe, há duas notas que nos foram deixadas também nas audições da semana passada. Uma é esta ideia de que a carreira e o serviço prestado na urgência é um serviço muito cansativo e de extrema violência, se isso é compatível com uma carreira de 40 anos ou não. Dizia-nos o Presidente do Colégio que não era, e também nos dava nota de como se preencheria os médicos com uma eventual especialidade de urgência, que depois dos 50 anos ou dos 55 anos têm a possibilidade de deixar de fazer noites e portanto, o que é que eles poderiam fazer, dada a sua diferenciação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Para responder, dispõe de 4 minutos, Dr. Vítor Almeida. Faça favor. Antes de mais, queria agradecer o convite. Acho que já é a terceira ou quarta vez que aqui estou. E o meu discurso não vai mudar. Os argumentos são os mesmos e continuam assim há cerca de 20 anos. Portanto, aquilo que é para dizer vai continuar a ser dito, porque corresponde à verdade e corresponde àquilo que é ciência. Tem a noção que as perguntas todas que me fez dava para fazer uma dissertação de uma tese de doutoramento e não para responder em 4 minutos. Pronto, mas eu vou tentar responder o melhor possível. Para mim, orgulho estar aqui, sobretudo por uma razão fundamental. No hemiciclo, a palavra-chave que está abaixo da bancada do Sr. Presidente da Assembleia da República é lex, lei. E, portanto, nós estamos aqui para cumprir leis e para fazer cumprir leis. E estamos aqui para elaborar leis. E nós, como Ordem dos Médicos, eu estou aqui como órgão consultivo. Atenção, o meu colégio é o órgão consultivo estatutariamente. Portanto, é sempre o Conselho Nacional que toma as decisões. Eu estou aqui para aconselhar o meu bastonário, o Conselho Nacional, e, portanto, sei qual é o meu lugar. Evidentemente, tenho liberdade para falar, mas eu vou manter, evidentemente, essa linha, que é uma linha coerente. E, portanto, falando de leis, eu percebo a necessidade de estarmos aqui a discutir um assunto que é crónico e corresponde que é crónico por uma razão muito simples, porque em Portugal nós não fazemos cumprir leis. Porque as leis e aquilo que são os programas de formação médica, nomeadamente aquilo que são de organização de serviço de urgência, aquilo que é de facto a estrutura, a coluna dorsal de serviço de urgência, está montada em 2002, desde o tempo do Dr. Professor Correia Campos. Depois, com sucessivas melhorias de 2002, depois em 2014 novamente, eu já vou falar sobre os decretos-leis que aqui estão. Conseguem ouvir? E agora, conseguem ouvir melhor? Vou falar mais alto. Então, se quer começar outra vez. Portanto, o argumento principal que nós vemos por este problema que, de facto, é referido como crónico e que nos preocupa, tem a ver com o cumprimento das leis já existentes. Portanto, nós desde 2002, com o despacho e no tempo do professor Correia de Campos, em que foram definidos aquilo que são os níveis de urgência, que é o despacho de 11 de 2002, que diz claramente como é que deve ser organizado o serviço de urgência e as carreiras. Se calhar agora aqui consegue ouvir melhor, também não. É melhor assim? E agora, ouvem melhor? Ok. Vou começar outra vez, desculpa. Tudo bem. Nós temos, portanto, regulamentação de legislação. Por enquanto, quem preside aos trabalhos ainda sou eu. Ponto. Não, faça favor. Ok. Portanto, desde 2002 nós temos legislação em vigor, ainda tempo do professor Correia de Campos, e depois optimizada ao longo dos anos, 2014, depois 2016, em sucessivos governos, secretários de Estado de vários governos. Portanto, temos leis que definem claramente aquilo que são os níveis formativos exigidos. Eu vou-lhe dar aqui, por exemplo, um exemplo. 2002, no serviço de urgência devem ser funções médicos de carreira com competência, especialmente em emergência médica. Não está a ser cumprida. 2002, António Fernando Correia de Campos.
Depois temos a Lei 2014, em que diz, estamos a falar só de formação médica agora, o Serviço de Urgência Médicos Cirúrgicos tem uma sala de emergência com equipa de formação especializada em medicina de urgência. Especializada em medicina de urgência. Isto é 2014. Já estava na lei que não é formação em competência, é uma formação acrescentada. É formação especializada, o que dá uma especialidade. E mais, o despacho de 2014 dava 5 anos, se forem ver, isto é o despacho. Diário da República, segunda série, 153, 11 de agosto de 2014, dava 5 anos de transição para as ordens profissionais implementarem isto. Portanto, tudo isto já está legislado. Até 2015, a adaptação necessária ao disposto do presente despacho, portanto, quer as equipas fixas, equipas dedicadas, etc., que estavam no despacho legal, e depois sempre o disposto no número anterior. Esse o dispõe prazo de 3 anos para contar com a data de entrada de vigor do presente despacho, para dispor de profissionais de equipas de atendimento com formação mínima completa. Artigo 21, com exceção ao reconhecimento de competência por parte das ordens profissionais, que tinham 5 anos de transição. 2014, estamos em 2023. Tudo isto está legislado. Portanto, se temos um problema crónico, é porque alguém não está a fazer cumprir as leis que já foram emanadas por vários governos. Isto é transversal. E, portanto, isto só para encerrar a parte daquilo que são o cumprimento, porque é um problema crónico. Segunda questão que eu gostava de colocar, e de facto me foi aqui colocada a questão, é que estamos a falar de saúde dos cuidados primários e os problemas que nós temos na medicina geral e familiar. Eu sou especialista da MGF, foi a minha primeira especialidade. A segunda especialidade é anestesia, portanto, exatamente por causa do INEM e porque me dediquei a esta causa. Eu trabalhei muitos anos no SAP da Lousã, no interior, sou de Arganil. Exatamente por conhecer os problemas que houve, acabei por ir para a anestesia, porque percebi que era a especialidade mais bem preparada na altura em Portugal. Se hoje houvesse a especialidade de medicina de urgência, era essa que eu teria escolhido. Mas não havia, portanto era a anestesia mais lógica, porque era que habitualmente fazia helicóptero e por aí fora. Pronto. E portanto o conhecimento da realidade, sobretudo no interior, demonstrou-nos que o problema essencial na medicina geral e familiar, e acusar, ou digamos, dizer que a culpa destes números elevados, de 50% de falsas urgências, que isso é que é o grande problema da urgência, não é realidade, não é verdade. O argumento que é utilizado, sobretudo para aqueles que estão contra a especialidade, é que o grande problema é que temos gente a mais na urgência. Claro que é um problema, mas aqueles que estão verdadeiramente problema, os diretores de urgência, que assinaram um documento a favor da especialidade, 56 diretores de norte a sul do país que querem a especialidade, não são só os verdes, é que são de facto aqueles doentes idosos, amarelos, como muito bem a doutora Elsa na semana passada aqui disse, que de facto nos dão trabalho. Porquê? Porque têm que ficar internados. Ocupam as camas, o setor social não responde e por aí fora. Portanto, esses amarelos são aqueles que consomem recursos médicos, técnicos, científicos e capacidade laboral de trabalho e que nos dão um grande problema na urgência. Não são os verdes. Não são a medicina geral e familiar. Aliás, os dados do São João, de Dr. Nelson Pereira, mostram claramente que 90% dos médicos que vão ao São João, que são verdes, têm médico de família. Têm médico de família. Portanto, dizer que a medicina geral e familiar é a grande responsabilidade de ter este problema não corresponde à verdade. E, portanto, a nossa luta, sobretudo como colégio, e eu gosto de manter aquilo que são as minhas funções, as minhas competências técnicas, é focar-nos naquilo que é a qualidade do serviço que nós prestamos aos doentes. E aqui estamos a falar de qualidade de vida e morte. Não estamos a falar de consultas de acto único e coisas absolutamente absurdas que eu vi aqui na semana passada. Eu sou anestesista. Não sei se alguém aqui já teve o prazer de ter uma epidural para um parto. Ontem foi o meu dia inteiro a trabalhar nisso. Pronto, mas quando quiser... É um acto único, como o doutor da pediatria, o Dr. Jorge Emílio disse, é um acto único, é estalar no dedo. Não, é um acto que exige a mim conhecimento científico profundo, em que eu estou com a grávida, se correr bem eu parto daqui 1 hora às vezes são 12 horas ou mais, em que eu tenho que controlar aquilo que são as complicações, que é aquilo que faço na medicina de urgência e emergência também quando estou numa VMER e abordo uma criança atropelada. Eu não estalo os dedos e em 2 minutos resolvo o problema. Eu estou integrado numa equipa. E é por isso que a medicina de urgência e emergência, que nós defendemos acerrimamente, e deixe-me corrigir aqui um exemplo, que eu se calhar logo posso aprofundar um pouco mais. Foi dito aqui que a Ordem dos Médicos encerrou o assunto. Foi dito aqui que eu ouvi. E foi dito que 75% dos médicos da Assembleia de Representantes foi contra a votação. Não é verdade. O quórum naquele dia em que eu estive presente, foi abaixo de 50%. Nem metade da Assembleia de Representantes esteve presente. Receberam documentação 6 dias ou 7 dias antes da votação. Um documento extensíssimo para ler. De facto, quem era contra a especialidade mobilizou-se e teve 50 votos. De cerca de 170 elementos da Assembleia de Representantes, significa que 30% foram contra. 30% foram contra. Portanto, este assunto não está encerrado. E não está encerrado porquê? Porque todos os candidatos a bastonados, aqui na por cima temos o azar, que isto tudo acontece em plena campanha para bastonário. Não é? Maior infelicidade não podia haver. Primeiro foi o Covid que nos atrasou os trabalhos todos, durante 2 anos. Trabalho extensivo, coordenado pela doutora Rubina.
um trabalho extenuante que fizemos, que segue o currículo europeu de uma ponta a outra. Traduzimos documentação, 200 artigos científicos estudados, que demonstram, está aqui, depois deixo passar aqui o livro, gostava que o assinassem, está aqui. Isto é o Tratado de Medicina de Emergência. Isto não é para estudar, para um terceiro estudar em 112 horas de uma formação complementar dada por um hospital. Isto é medicina, isto é uma especialidade de 5 anos de todo o mundo. E não é só na Europa, Estados Unidos, Canadá, Iraque, países de desenvolvimento, o Brasil, todo o mundo lusófono está aí por este caminho. E o Sr. Presidente da Pediatria, que até colaborou no plano formativo, e acabou por aceitar o plano formativo, depois posso mostrar os detalhes, vem para aqui dizer que é contra. Quando isto trata vidas e salva vidas também de crianças. Doutor, muito obrigado. O doutor depois vai dispor de bastante tempo no final. Muito obrigado, doutor Vítor Almeida. Vamos passar à segunda, vamos continuar esta primeira ronda. Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? Ok. Queria cumprimentar a doutora Rubina e o doutor Vítor Almeida. De facto, o doutor Vítor Almeida já cá esteve 3 vezes. É sinal que o Parlamento está finalmente preocupado com um problema que é crónico, que toda a gente fala dele, mas que dificilmente se vê alguém a tentar resolver. Este problema das urgências é notícia regularmente, mais nos picos, mas também fora dos picos, mas na verdade temos um documento de 2002 que organiza e que redefine a rede de urgências e pouco mais. Depois há uns trabalhos, mas nunca há sumo, nunca se decide nada, nunca se calhar carece aquilo que o PS tem defendido de uma alteração estrutural, de uma reforma estrutural ao sistema, mas nunca tem havido, não temos tido essa capacidade de a fazer e finalmente parece-nos que o Partido Socialista está preocupado, são eles os requerentes desta audição, está preocupado com o tema. Espero que não seja só uma preocupação, como eu disse na semana passada, para nos fazer discutir. Eu chamei-lhe um mise-en-scène político, hoje vou ser mais brando. Espero que seja uma preocupação real, porque o PSD efetivamente está preocupado. Aliás, não tivesse o PSD realizado uma conferência parlamentar sobre a criação da especialidade de medicina de urgência, sobre a discussão da urgência, ainda há bem pouco tempo. Não me interrompam, por favor, que é sempre isto, não faz sentido. Estamos a ter uma discussão saudável. As urgências são efetivamente o calcanhar daqueles do sistema de saúde. Nós temos identificado isso em todas as visitas que fazemos. Os dados assim o mostram. Isto estamos a falar desde 1995, se consultarmos, que há na ordem dos 6 milhões de episódios de urgência por ano. Isto quer dizer uma coisa muito simples: o lugar onde mais gente passa no hospital durante mais tempo é a urgência. Ou seja, o sítio onde mais gente está dentro do hospital durante mais tempo é o serviço de urgência, que normalmente é onde normalmente trabalham, e isto a mim também me diz respeito, médicos ou sem especialidade ou médicos que não são da especialidade. E Portugal tem a maior taxa de admissões de SU da OCDE. Depois também há quem venha dizer, para justificar isto, que 40% são falsas urgências. Mas eu abomino este termo de falsas urgências, porque até enquanto médico já tive a oportunidade de dizer aos doentes: isto não é uma urgência. Eles dizem: não é uma urgência para si. E, efetivamente é isso. Para nós, se calhar, não é uma urgência, mas para as pessoas não têm onde recorrer. Os verdes e os azuis que se falam, que são falsas urgências, não têm onde recorrer. Tem médico de família, como dizia o Dr. Vítor Almeida, mas precisam de ir à urgência, ou porque acham que vão ser melhor tratados, ou porque é mais rápido, ou porque têm acesso a determinados exames, e cada vez temos uma medicina que as pessoas se preocupam que seja de mais qualidade, em que as pessoas querem saber com mais acuidade os seus diagnósticos, portanto as pessoas procuram os hospitais. Está mal ou bem é uma questão que podemos ter, mas efetivamente é um dado real, e é desde 1995, portanto, não fazer nada sobre isto desde 1995 parece-me incompreensível, mas efetivamente hoje esta discussão, que até é trazida pelo Partido Socialista, é importantíssima, e eu espero é que dela saiam normas, saiam diretrizes, saiam projetos de resolução, saia trabalho. Esse é o trabalho do Parlamento.
Eu já toquei aqui no assunto da qualidade, e o tempo está a acabar, porque é importante. Nós temos que definir padronização de tratamento, nós temos que saber estabelecer protocolos para as urgências, consensos científicos, uniformização territorial. O doente que é visto numa urgência em Bragança tem que ter a mesma qualidade em Porto Alegre e no Algarve ou em Lisboa. E eu não sei se isso é com uma especialidade ou não, nós já provamos essa discussão, acho que podemos voltar a trazê-la a público, mas, efetivamente, eu acho que o Dr. Vítor tem que nos convencer a todos de qual é a principal alteração ao sistema que pode conduzir, de um lado, a reduzir a afluência às urgências, porque ela é importante, e, por outro, de dar mais qualidade ao tratamento de urgência, porque esse é fundamental no meu ponto de vista. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Dou a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vítor Almeida, bem-vindo a esta Comissão. Muito obrigado por ter disponibilidade para nos vir a dar os seus esclarecimentos e, desde já, agradeço também a sua exposição inicial. Foi bastante contundente, bastante clara e veio mais uma vez dar-nos uma chicotada psicológica sobre a diarreia crónica legislativa que esta Casa tem e também o Governo, porque de facto trata-se de uma diarreia crónica, porque produzimos legislação a rodos, mas essa legislação depois não corresponde à realidade. Portanto, nós vivemos num país em que é tudo muito bonito na letra, a letra da lei é toda muito bonita, vivemos num país cor-de-rosa e depois até o Governo defende que a letra da lei é realmente aquilo que acontece no terreno, mas temos depois aqui o Sr. Presidente das Competências em Emergência em dizer que, de facto, essa letra da lei é uma letra morta e que não corresponde minimamente à verdade. E, portanto, isso é muito importante ser dito e ser dito com frontalidade e agradeço-lhe por tê-lo feito. Depois também, o Sr. Vítor Almeida gostava de debruçar-me sobre um assunto que é o INEM. O INEM tem sido várias vezes abordado aqui. O INEM, um instituto público onde assenta grande parte dos cuidados de emergência e o socorro de emergência. E, ultimamente, o que nós temos visto do INEM é uma enorme inoperacionalidade. Temos milhares de horas de inoperacionalidade ano após ano nas ambulâncias e nas VMERs. Temos menos helicópteros hoje do que tínhamos há uns anos atrás. Temos 3 helicópteros. Foi-nos dito pelo Presidente do INEM que hoje temos 3 helicópteros. Bem, na última reunião que nós tivemos do INEM, foi-nos dito que só existiam 3 helicópteros operacionais neste momento. Temos uma formação, temos a Associação dos Técnicos de Medicina Pré-Hospitalar a acusar o INEM de que os seus cursos se baseiam em bibliografia com mais de 20 anos. Sabemos que o Conselho Científico do INEM, que devia estar nomeado, não existe. Qual é o Conselho Científico do INEM? Que está na sua lei de bases e que não está nomeado. Sabemos que nos últimos meses, ou no último mês, existiram 2 falhas graves no Centro de Comunicações do INEM, em que tiveram que desviar as comunicações e a mobilização de meios para o Ciresp e tiveram que desviar as chamadas do 112 para as corporações dos bombeiros e para os quartéis da GNR nos territórios e sabemos que durante o ano passado, existiram vários casos na comunicação social de pessoas que esperaram mais de 1 hora por uma VMER ou por um socorro, por uma ambulância, nomeadamente até aqui mesmo no centro da cidade de Lisboa, uma senhora com mais de 80 anos que, após uma queda, acabou por falecer e teve mais de 1 hora à espera do INEM. E, portanto, gostava de saber a sua opinião sobre o que é que se está a passar no INEM neste momento, porque é que os portugueses se veem abraços com esta dificuldade no socorro no INEM. Essa é uma questão que gostava que endereçasse. Depois também a questão das falsas urgências ou dos doentes verdes, digamos assim. Eu compreendo aquilo que o Sr. disse, muito bem, que de facto pode não ser 1.500.000 portugueses que não têm médico de família que não vão às urgências, acho difícil que não sejam, mas é a sua teoria, talvez seja correta. Mas além de não ser os portugueses que não têm médico de família, gostava que nos falasse sobre as listas de espera das várias consultas de especialidade. É que esses doentes idosos
e amarelos que se apresentam, ou triados com a cor amarela que se apresentam às urgências, muitas vezes são doentes que estão em listas de espera de 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, à espera de uma consulta de especialidade ou à espera de uma cirurgia cujos quadros clínicos se agudizam. E, portanto, se um doente está em casa à espera de uma consulta de especialidade e não tem um enquadramento terapêutico correto e a sua situação se vai agravando e não tem acesso à sua revisão terapêutica para fazer o manejo do seu quadro clínico, é normal que ele vá parar às urgências. Ou um doente que está à espera de uma cirurgia, seja ela de que for seja, o doutor é anestesiologista e, portanto, sabe muito bem aquilo que eu estou a falar, obviamente que o seu quadro se vai agravando e pode ir parar às urgências durante esse enorme período de espera, que pode ir a 600, 700, 800 dias. Em Portugal, em vários distritos do país, nomeadamente no distrito de Santarém, e que acaba por ir parar às urgências. Portanto, obviamente que a grande pressão que existe sobre as urgências, a nosso ver, tem que ver com a falta de médicos de família, a falta de acesso aos médicos de família e a falta de acesso a consultas de especialidade e a cirurgias e a cuidados de saúde especializados no tempo que é devido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Vítor Lopes, a quem agradeço também a presença mais uma vez aqui na Comissão e toda a informação que, entretanto, já nos trouxe, e cumprimento, obviamente, a Dra. Rubina Correia também. Não precisamos de voltar a fazer todo um enquadramento sobre os serviços de urgência, sobre o que se passa nos serviços de urgência, sobre os vários impactos a que temos assistido. Todos sabemos o que é que tem acontecido, todas as pessoas lá fora sentem isso no seu dia-a-dia, e aquilo a que assistimos é que não existem medidas estruturais que resolvam este problema de forma nenhuma. Assistimos a medidas avulsas que tentam resolver pequenos problemas e continuamos a assistir todos os anos aos mesmos problemas. Chegamos ao Natal e não conseguimos ter serviços de urgência a funcionar em pleno, chegamos ao verão e há férias, portanto isto é contínuo e continuamos sem ter uma visão de fim deste tipo de problemas. Portanto, gostava de que reforçasse aqui porque é que chegámos aqui, quais são os principais, a origem destes problemas e quais são as vossas, ou aquilo que vê como podia ser uma medida de reforma estrutural que resolva estes problemas de uma vez por todas. E neste ponto gostava também de lhe perguntar que balanço é que faz desta opção agora do Governo pelo encerramento rotativo no caso das maternidades, que tipo de balanço é que fazem sobre este tipo de medidas e se faz sentido que este tipo de medidas continuem a verificar-se cada vez que temos picos de afluência à urgência. Depois eu gostava também de lhe perguntar relativamente aos profissionais do SNS, ou seja, o que é que sabemos que muitos dos problemas a que assistimos têm a ver com a falta de profissionais de saúde, isto é um dos principais problemas. Portanto, aqui gostava também de ouvir a vossa visão e de como é que poderíamos resolver este problema, se de facto as medidas como as dedicações plenas ou as exclusividades no SNS são as formas de resolver estes problemas de retenção de profissionais. E para terminar, gostava de continuar a ouvir sobre esta questão da especialidade da medicina de urgência e de emergência, porque é curioso aquilo que nos disse hoje, que contrasta com aquilo que nós ouvimos na semana passada. Portanto, gostava que nós ouvimos aqui que, de facto, a criação desta especialidade não vai resolver problemas, que é preciso uma reorganização dos serviços. Obviamente, toda a gente percebe que não é só a criação da especialidade per si que vai resolver o problema, mas sendo Portugal um dos 3 países que não tem esta especialidade, também ouvimos aqui que tem simplesmente, mais uma vez, a ver com a organização de serviços e com a forma como os serviços são prestados noutros países e não aqui, mas o que eu pergunto mas é Portugal que está errado? Portanto, gostava de continuar a ouvir sobre isto. E aqui gostava também que reforçasse
Porque é que esta especialidade pode ajudar? Eu acho que falta sempre esta visão, porque ouvimos só a parte do contra e nunca ouvimos a parte positiva do porquê que esta especialidade ajuda. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Peço a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faça favor. Só gostava, Sr. Presidente, gostava que pudesse informar o nosso convidado, por favor, que de facto foi um lapso meu e de facto até 2016 em Portugal nós tínhamos 5 helicópteros e a partir de 2007 passámos a ter 4. Portanto, peço desculpa, não dei uma informação Está feita a errada. retificação. Não Muito passámos obrigado. de 4 para 3 helicópteros, mas sim de 5 para 4. Muito obrigado, Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente. Muito obrigado pela retificação. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Deputado, olhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente dos Deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente do Colégio da Competência de Emergência Médica, Dr. Vítor Almeida, agradecer os seus esclarecimentos e, simultaneamente, também me parece que partilho daquela opinião que aqui deixou, nomeadamente de que esta discussão relativamente à criação da especialidade da emergência médica não está concluída, antes pelo contrário. Parece evidente que talvez estejamos numa fase em que se sente precisamente a necessidade dessa reflexão. Mas também lhe quero partilhar, Sr. Presidente, dizendo-lhe que, em nosso entender, devem ser os profissionais de saúde a encontrar a melhor solução. E respeitamos muito aquilo que é as competências que a própria Ordem tem e deve ser os próprios profissionais a entender o que é melhor para a sua profissão, o que é melhor para as suas competências e o que é melhor para os utentes. E temos essa confiança. Entendemos que a Assembleia da República, ainda que assumindo as suas competências e as suas responsabilidades, mas antes de tudo deverá de haver um entendimento e um consenso por parte dos profissionais de saúde, e nomeadamente da Ordem. Esse deve ser o trabalho que todos deverão desenvolver. Porque, naturalmente, ainda nas últimas audições que tivemos a oportunidade, perante opiniões diferentes da sua doutora, houve aqui comportamentos de entendimento e de aceitação dessas propostas. As mesmas pessoas que agora também aceitam a sua opinião. Portanto, o que no nosso entender, deverá ser feita a reflexão e o encontro da solução deverá partir, acima de tudo, dos próprios profissionais, e nomeadamente deste grupo profissional que são os médicos, que são eles que, melhor do que qualquer um outro, entendem como é que devem estar organizados, e nomeadamente os seus colégios de especialidade. Naturalmente que nós também podemos aqui olhar para esta questão da urgência, de facto, e aqui importa-nos nós refletir sobre o que é que podemos ajudar com as nossas competências para melhorar os cuidados que são prestados, desde logo do ponto de vista dos profissionais, porque há aqui vários aspectos que devem ser analisados. As questões relacionadas com os profissionais, e nomeadamente a sua formação, a investigação, a determinação das suas competências. Eu quero recordar que houve áreas de cuidados, nomeadamente recordo-me dos cuidados intensivos, em que passou por um processo em que é preciso perceber se esse processo trouxe ou não, e no que culminou com a criação da especialidade, e sendo uma formação complementar, finalmente temos uma formação específica em cuidados intensivos. Não dispensando de existirem subespecialidades em cuidados intensivos pediátricos, por exemplo. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de saber é, neste momento, é ou não viável ter uma subespecialidade que daria resposta, ou se é única e exclusivamente a solução seria a especialidade concreta. Da área dos profissionais, ainda pegando nas questões dos profissionais, há uma questão que nos preocupa, tem a ver com as suas condições laborais. Estão sujeitos a subcargas de trabalho imensa, e isto é particularmente sentido na área da emergência. E quando falo da área de emergência, Sr. Doutor, acho que é importante também ficar esclarecido se esta especialidade se dedica única e exclusivamente ao intra-hospitalar, ao pré-hospitalar ou ao inter-hospitalar. Porque são áreas que são muito complementares e que têm um perfil muito idêntico, aliás, até contínuo. Depois, outra questão que nos preocupa são precisamente as condições laborais. Se essa não é a grande dificuldade, temos uma escassez de recursos humanos muito significativa, ou seja, a degradação em termos das condições, nomeadamente salários e das condições. E para terminar, Sr. Presidente, relativamente aos utentes, há uma coisa que é muito evidente.
Nós não podemos esperar que a população tenha capacidade de fazer o diagnóstico, de saber se eu estou doente para ir aqui ou ali. A maioria da nossa população não tem literacia suficiente para identificar e fazer ele próprio a sua escolha. Ele vai ao médico porque sabe que está doente, não sabe o que é que tem. E, portanto, agora qual é a questão? Como é que nós devemos estar organizados em termos de respostas na comunidade, até mesmo rede hospitalar, para podermos, de facto, permitir uma oferta para que a pessoa possa procurar adequadamente, porque a pessoa não sabe diagnosticar ela própria se está numa situação de urgência, emergência ou de aguardar ainda por outro nível de atendimento de cuidados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Ora bem, terminada a primeira ronda, ou melhor, a primeira ronda vai terminar com a sua intervenção, dispondo para o efeito de 20 minutos, para poder responder às questões colocadas pelos senhores e senhoras deputadas. Vamos a isso. Faça o favor, dou-lhe a palavra. As perguntas são muito objetivas. Devo dizer que gostei das perguntas, o que me facilita imensas respostas, que estão preparadas, como evidente, e estão baseadas naquilo que é a ciência. Portanto, ao contrário dos meus outros 3 elementos que foram convidados, eu gostava de só colocar uma pergunta. Portanto, esta audiência foi pedida pelo Partido Socialista, porque eu percebi, correto? A seleção dos colégios a ser ouvidos, então, foram também feitos pelo Partido Socialista. Pronto, então deixe-me só aqui, deixar-lhe aqui uma nota, antes de começar a minha resposta. Curiosamente, no primeiro dia só foram ouvidos os colégios que eram contra a especialidade. Só foram ouvidos os colégios que eram contra a especialidade. Isto é curioso. E é de facto curioso que eu vi o discurso daquilo que foi dito, que foi um discurso combinado, praticamente, que eu vi exatamente este discurso na Assembleia de Representantes. Portanto, não foi convidado o Colégio de Cirurgia, que é a favor. Não foi convidado o Colégio de Medicina Intensiva, que é a favor. Sequer era bom ouvi-los. Não foi convidado o Colégio de Anestesiologia, que assegura grande parte da emergência, de salas de emergência no país. Não foi ouvido, não foi convidado, que é estranho. Ortopedia. Não foi ouvido, o que é estranho. Oftalmologia, que deu um parecer, inclusive até de melhoria daquilo que é o plano formativo. Não foi ouvido. Mas foi ouvido a medicina geral e familiar, que nem sequer aparece nas equipas tipo, documento publicado, lei, novamente, 24 de 2022, que equipas tipo da Ordem dos Médicos. A medicina geral e familiar não faz parte das equipas tipo de urgência. Mas foi aqui ouvido e opinou. E opinou, assinou uma carta com os 3 que estiveram aqui presentes na semana passada, a ser contra algo que, acho que ninguém tem dúvidas aqui, nem que salve uma única vida já valerá a pena. Portanto, para mim, como médico de família, que é a minha especialidade, para mim a posição, eu estive na Assembleia Geral da Medicina Geral e Familiar, onde isto foi discutido este ano, em que o Sr. Presidente foi claramente contestado por todos os pares, porque os colegas não concordavam com a posição da MGF. Primeiro que o MGF, e eu defendo que a MGF deva estar nas urgências, atenção. Eu defendo que a medicina geral e familiar tem que estar, sobretudo no interior, no serviço de urgência básica com formação. Por isso é que a Ordem dos Médicos teve a inteligência e teve bom senso, como o Sr. Deputado do PCP muito bem disse, em que a especialidade proposta não era, inicialmente era medicina de urgência e emergência. Isso foi alterado. E muito bem, e sabem porquê? Porque ficou medicina de urgência e fica a competência em emergência médica, porque essa permite, tal e qual como foi dito na semana passada, que mesmo os outros profissionais ou outras especialidades possam continuar a fazer, sobretudo, o pré-hospitalar, o que nos garante equidade, sobretudo no interior. Faz com que deixem de existir VMERs inoperacionais, como em Porto Alegre. Faz agora um ano que morreu aquele bebê de 6 dias, em Porto Alegre. Deixe de haver os problemas de Vila Nova de Foscon, onde não há uma VMER, e de facto acontecem coisas que acontecem. E, portanto, a medicina geral e familiar deve, na minha opinião, continuar no serviço de urgência. Agora, tem que aparecer nas equipas tipo da própria Ordem dos Médicos. Mas foram ouvidos. E eu pergunto porque é que não foram ouvidos os outros colégios todos. É que se consultarem o documento, relatório final do Grupo de Sociedade, que se pedirem à Ordem dos Médicos, de certeza que vos facilita este documento, está aqui claramente que vastíssima maioria dos colégios foi a favor. O que houve na Assembleia de Representantes foi um contato de espingardas que se traduziu pelas seguintes frases: 18 mil médicos são representados por 3 colégios, MGF, Pediatria e Medicina Interna. Portanto, nós somos a maioria, somos contra. Ponto final, parágrafo. Está encerrado o assunto. E assim foi a votação. Portanto, se era bom ouvir os outros colégios, até para eu não ter aqui visão de estar aqui eu contra os outros 3 colégios. Eu não estou contra nenhum colégio, estou a favor dos doentes. Portanto, o que eu sugiro, e permita-me essa liberdade como cidadão e votante, que se convide os outros colégios, nomeadamente a anestesia, medicina intensiva, que é a peça fundamental nisto, porque são eles que asseguram as salas de emergência, e a cirurgia, que não se esqueçam que é a grande área traumatológica fundamental do país. Portanto, e agora vou responder a um por um, se me permitirem. Alguém tem que ver as horas, porque eu como anestesista, pronto, ok. Eu sou anestesista, mas eu permito, para mim não há problema nenhum, qualquer momento pode interromper. Não há problema nenhum da minha parte.
Só um segundo, por favor. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, na sequência da intervenção do Sr. Doutor, que eu agradeço, esclarecer o seguinte, e eu creio que isto é importante. Se o grupo parlamentar do PS entendesse que este era um assunto encerrado, não tinha trazido, não é? E, portanto, nós não queremos nem mais nem menos do que aquilo que pensamos. Mas também dizer-lhe que no contexto, e dizer ao Sr. Presidente, e pedia isso, que o contributo fosse um contributo não sobre esse tema em particular. O âmbito do requerimento era para falar numa perspectiva da urgência e da forma como nós podemos contribuir para resolver os problemas da urgência. Nós estamos a dar aqui a oportunidade ao Sr. Doutor, na sua perspectiva, de dizer como é que a criação, neste caso, da medicina de urgência pode contribuir para a resolução dos problemas de urgência. Portanto, a nossa perspectiva não é de colocar uns contra os outros, nem um colégio contra os outros, nem de chamar uns, nem de chamar outros. Aliás, nós tivemos a oportunidade, pela voz de outros partidos, de acrescentar a esta discussão outras entidades que também podiam contribuir para esta discussão. Então, nós não temos nada fechado desse ponto de vista, apenas precisar que não há, não sei se a expressão que usou foi não sei se foi conluio, não quero estar a ser... Falei dos 3 colégios que aqui falaram, não foi de si, Sr. Deputado. Gostava de... Obrigado, Sr. Deputado. Só vou terminar, Sr. Presidente, numa perspectiva de dizer que o âmbito da nossa reflexão não é de colocar ninguém contra ninguém, nem estarmos a favor de uns, nem contra os outros. É na defesa do Serviço Nacional de Saúde e da forma como podemos melhor organizar os serviços de urgência, a montante, a jusante e também os serviços de urgência. Muito obrigado, Eu não tenho dúvidas. Só um segundo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a interpelação. Compreendida. Faça favor, dou-lhe a palavra. Que fique bem claro, eu não estou a dizer que fez um conluio. Eu disse que os 3 colégios tiveram um discurso que é exatamente o mesmo discurso que houve, inclusive na Carta da Cidade, para os 3 colégios para votar contra. Foi isso que eu disse. Mas saiu e está em acta e foi testemunhado. Mas agora a questão aqui é o seguinte. E, portanto, eu não estou aqui, de facto, contra os... O que eu digo é que, para terem uma opinião mais fundamentada, na minha opinião, e sugiro, é uma sugestão que eu deixo aqui como cidadão e estou assim como convidado. Aliás, todos nós somos convidados nesta casa. Todos nós somos convidados nesta casa. Ouvir os outros colégios. Sobretudo aqueles que foram a favor. Porque, se calhar, alguns deles até poderão dar argumentos mais válidos do que eu. Porque eu não sou o dono da verdade, como é evidente. Nem eu, nem o meu colégio. Nós somos o colégio proponente da especialidade. Mas tivemos o fortíssimo apoio dos outros colégios todos. Exceção esses 3. Pronto, eu vou responder um por um. E até porque, de facto, eu concordo e acredito piamente e sem dúvidas que está aqui a tentar encontrar soluções, até porque o Dr. Fernando Araújo, em 2017, já tinha recebido este colégio, 2017, como Secretário de Estado, e a Sociedade Europeia de Medicina de Urgência, no seu gabinete a discutir a especialidade, dizia claramente que era a favor. Aliás, o seu Ministro, antes da votação, uma semana antes, e o seu Secretário de Estado, e agora como Diretor Executivo do SNS, disse claramente que via benefício na especialidade. Disse ainda esta semana que via com pena não ter sido implementada. Portanto, há um consenso claro político e que é transversal a quase todos os partidos políticos com aquilo que já percebi. Portanto, há aqui algo que nos une e que não nos separa. Portanto, fique bem claro isso. Eu vou responder aqui ao PST muito rapidamente a questão de gente diferenciados. Aquilo que me preocupa neste momento é que estamos a formar imensos médicos que não têm acesso à especialidade. E aí estou de acordo com aquilo que foi dito aqui na semana passada. E, portanto, é preciso, de facto, aumentar as capacidades formativas. E uma das vias é, de facto, criar a especialidade de medicina de urgência. Porquê? Ao contrário do que foi dito aqui na semana passada, existe um grupo muito elevado de médicos que querem dedicar a sua vida à medicina de urgência. Eu tenho 56 anos, continuo a fazer enfermeira, helicóptero, sala de partos, bloco operatório e por aí fora. E não estou em burnout. O burnout resulta de insatisfação profissional. Quando eu não gosto daquilo que eu faço, estou em burnout. Ponto final, parágrafo. Quando eu gosto do que faço e não sou obrigado a fazer 80 horas e ser obrigado a fazer horas extraordinárias para poder pagar uma renda de casa, então estou satisfeito. Portanto, aí a questão laboral também está respondida por aqui. Portanto, o SNS o que tem que fazer é criar uma carreira, e a especialidade é uma das soluções, e não é a única, porque nós não queremos correr com as outras especialidades. O modelo que nós propusemos defende que as cidades-mãe devem continuar nos SUs, mas não estão em serviços todos. A pediatria não está em grande parte do serviço de urgência básico. Não está. A pediatria, por exemplo, não está nos médicos cirúrgicos. Está na lei também. E, portanto, se podemos dar mais formação aos médicos de urgência nessa área pediátrica, vamos salvar mais crianças. Ponto final, parágrafo. Vamos ter menos referenciações. Vamos ter menos transferências. E depois vou responder sobre a questão das referências e aquilo que é a área de atuação. Sobre literacia e dos doentes. Os médicos de família têm que ter tempo. Eu assisto aquilo que se vive em modelo já, sobretudo modelo já, que estão a tentar lutar para passar para o modelo B, um sacrifício dos médicos de família de manhã à noite a trabalhar, nem tem tempo para fazer educação para a saúde. Não tem tempo. E ainda mandam para lá verdes.
enviam doentes verdes para um centro de saúde para vir agudos depois de ter sido triado no hospital. Nós não triamos cores, nós triamos seres vivos doentes. O primeiro verde tiver uma paragem no centro de saúde, 5 minutos depois tem comunicação social à porta. É preciso ter muito cuidado com o que está a fazer neste momento. Isto é perigoso. Nós temos que resolver a jusante, mas depois de triado no serviço de urgência é extremamente perigoso mandar um doente para outro sítio. Isto é um alerta que fica. Segunda questão. Indiferenciados, equipas tipo. Se a Ordem publicou equipas tipo, e não faz parte nem MGF nem os indiferenciados, e se as equipas tipo foram feitas para garantir a qualidade e segurança e cuidados prestados aos doentes, a Ordem tem que ser coerente. Foi o nosso parecer. Tem que proibir o exercício em serviço de urgência ou emergência médica de médicos indiferenciados. Ponto final parágrafo, tem que proibi-lo. A Ordem tem que ser coerente. Se não estar nas equipas tipo, isso não garante segurança, a própria Ordem tem que dizer, nós não permitimos que isso seja feito. Pronto. E se não for a Ordem, tem que ser o legislador, tem que ser o governo a fazer. Porque na Espanha, que não tem a especialidade e que está a dar finalmente os passos finais, a Espanha só deixa fazer urgência a quem tem uma especialidade de base feita. Quem está numa urgência, de facto, são médicos de família, mas com especialidade. E são médicos de medicina interna, e são cirurgiões. Em Portugal, não. Portanto, se tiver pouca sorte, digo eu, pode ter um médico sem qualquer formação, que são autodidatas, grande parte deles, que nunca tiveram uma formação complementar. Portanto, isto tem a ver com a equidade de acesso. Se tivermos a especialidade, temos a hipótese de ter isto em toda a rede, desde o serviço de urgência básico, médico cirúrgico e nos polivalentes, porque falamos todos dos grandes hospitais. E o resto do país? Não conta? Não conta. Um acidente de autocarro que está no interior de Foz de Escoa, não conta? Tem exatamente o mesmo direito de sobreviver. Se o restaurante em Foz de Escoa não cumprir regras de higiene e segurança, a ASAI fecha o restaurante, correto? Mas o SUP pode continuar aberto? O SUP pode continuar aberto com médicos indiferenciados quando a lei diz que 50% tem que ter a competência em emergência médica, não é cumprida a lei? Não está a ser cumprida a lei nos SUs. Ponto final parágrafo. É preciso fazer cumprir a lei. E se não conseguimos fazer cumprir a lei com a competência, porque não é possível, mesmo com 800 médicos inscritos, então temos que criar uma alternativa. E a alternativa é, de facto, uma carreira dedicada de especialidade de medicina de urgência. Ponto final parágrafo. Que é o que o resto do mundo fez. Os outros países têm problemas? Têm. Problemas são multifatoriais. Sabe qual é o grande problema? É que estamos todos velhos. Estamos todos velhos. Isto é um país de velhos. Não temos filhos. Temos uma taxa de natalidade baixíssima, entre aspas, eu também tenho 3. Pronto. Mas, de facto, temos aqui um dilema gravíssimo. Nós temos uma estrutura etária, uma pirâmide etária que é catastrófica. E isto acontece na Alemanha, onde também fiz a minha formação de base, acontece na França e noutros países. Por isso é que nós temos de ter inteligência em Portugal de criar redes, como foi muito bem dito aqui na semana passada, e isto de acordo com aquilo que foi dito pelo colega da MGF e também da medicina interna, nós temos de ter toda uma rede montada jusante e posterior. Para quê? Para escoar, entre aspas, os doentes para resolver. Aí estamos de acordo. Aliás, o próprio documento do Ministério da Saúde, que já vou falar, o relatório do Grupo de Trabalho de 2019, portanto, do Governo atualmente em vigor, portanto, praticamente a mesma bancada, já dizia estas propostas. Aqui estão as soluções todas, 2019, eu já vou falar delas. Está tudo aqui escrito o que é que são as soluções. Não é nada de novo, basta ler o que aqui está. E, portanto, para acabar daqui, referente ao deputado do Chega, a resposta. Lex, mais uma vez, produzimos leis. Eu não chegava a tão extremo. Mas somos o país, e já falei disto, que não tem leis que definam os níveis e a qualidade e os tempos de resposta de emergência médica. Somos a cauda da Europa. Estive na Ucrânia em agosto, tem tempos de resposta na Ucrânia, já o tinham antes da guerra. Vá à Alemanha, 15 minutos, 8 minutos com Santa Região. Vá à Inglaterra, está tudo definido, Portugal não tem definições. Portanto, aquilo que peço encarecidamente, pela 5ª vez que estou aqui nesse aspecto, esse tema foi falado 5ª vez já, por favor, façam uma legislação em consenso que defina os níveis do socorro que uma pessoa tem que ter no pré-hospitalar. Alguém tem que definir os níveis e os tempos de resposta mínimos. E é o vosso papel. A Ordem pode fazer recomendações, mas não basta. É o vosso papel. Referente às MES está repetido, 4 Ls, eram 5 e eu fui o coordenador do helicóptero de Santa Combadão na altura, porque tínhamos Santa Combadão a funcionar. E são camofes. Voei naquilo, esqueça. Portanto, nós estamos com 4, estão a funcionar muito bem. Eu penso que o SHEM, Serviço de Emergência Médica dos Helicópteros, neste momento está a funcionar bem. Também eles têm que ter modificações, que também estão neste relatório de 2019. Temos que fazer mais socorro primário, ir aos locais, estamos a fazer muitas transferências e devíamos ir mais para os locais. Portanto, é um problema interno do INEM, mas que penso que está a ser melhorado e a qualidade claramente é superior. Referente a inoperatividades de ambulâncias, toda a razão. E a razão é muito simples. Temos o abandono profissional dos técnicos de emergência pré-hospitalar no INEM, que é semelhante ao resto da Europa. Com estes salários praticados, nenhuma casa consegue segurar os seus profissionais. Ninguém consegue viver com 800 euros ou 900 euros em Lisboa neste momento. Mas é um trabalho desgastante, extenuante, noite e dia. Esta gente, tal e qual como os enfermeiros que fazem pré-hospitalar e os médicos que fazem pré-hospitalar, merecem mais respeito. Merecem mais respeito. O que significa carreiras de dignidade profissional, que neste momento não lhes é dada. E não é culpa do presidente do INEM. Aliás, desde já há um conflito de interesse. Eu estou no concurso para Presidente do INEM. E, portanto, fique bem claro que aqui um conflito de interesse. Estou no concurso para Presidente do INEM, porque estamos a esperar 3 meses. E eu sou amigo do Presidente do INEM, Luís Mera. Conheço-o há 20 anos.
E o conflito de interesse tem que aqui declará-lo, porque senão seria incorreto da minha parte e pouco ético. E, portanto, o Presidente do INEM, que trabalha com 120 milhões de euros de orçamento anuais, o que dá, por português, 12 euros por ano, o que dá 1 euro por mês, é ridículo. Ninguém consegue ir numa casa destas sem ter que recorrer ao voluntariado dos bombeiros, que é o que acontece neste momento. Portanto, toda a rede tem que ser profissionalizada, desde os técnicos de emergência, desde aos enfermeiros e, evidentemente, aos médicos. Há espaço para os testes profissionais, são fundamentais, os psicólogos trabalham connosco, portanto, nós temos que reforçar o orçamento do INEM e isso significa triplicá-lo no mínimo para ter uma rede profissionalizada. No mínimo, triplicá-lo. Não é com 1 euro por dia, por mês, por português, que podemos seguir ter um socorro de qualidade em Portugal. Somos a cauda da Europa. As ambulâncias portuguesas são tipo B quase todas. O resto da Europa é tipo C, são ambulâncias de cuidados intensivos na grande parte dos países. Nós estamos num nível qualitativo muito abaixo. E o que nos salva são os VMERs. Com um problema, é que falou-me de listas de espera. Eu gostava que quem estudasse quantas vítimas chamadas P1, portanto, de emergência médica necessárias, de facto, sendo um médico no local, tem direito a esse médico. Eu tenho uma viatura médica para o distrito de Viseu inteiro. Se eu tiver que ir passar um óbito a 40 km, estou logo à espera da GNR 40 minutos, que também não tem meios, e depois fico na operação durante 2 horas a passar um óbito. Tem sido o pão nosso cada dia na enfermeira. E, portanto, não temos um socorro funcionando, porque dependemos só das MES e não podemos depender só das MES. Temos que ter uma boa carreira técnica de emergência, temos que reforçar aquilo que é precisado dos enfermeiros na rua e temos que, evidentemente, reforçar a rede de enfermeiro. Ponto final, parágrafo, como é evidente. Portanto, toda a rede tem que ser melhorada. Referente ao INEM e as chamadas telefónicas, atenção, foram ataques informáticos. Isto é importante, porque sei que estão preocupados com a área da segurança, nós estamos em plena guerra. INEM, bombeiros, estruturas de proteção civil são chamados soft targets. Portanto, evidentemente que o Estado português, aquilo que tem a ver com a segurança nacional, tem que proteger as suas estruturas. A primeira coisa é tirar um código e uma delegação do INEM do centro de uma cidade. Tem que ir logo para uma periferia, um edifício próprio. Vá a Barcelona, visite Barcelona, vai ver como é que eles funcionam. Portanto, o país tem que estar preparado para catástrofe, tem que estar preparado para conflito, tem que estar preparado para situações de desastre e calamidade. Portanto, tem que alterar a sua estrutura de base de funcionamento. Mais ligação proteção civil e INEM e, sobretudo, as estruturas físicas têm que estar fora do centro de cidade. E depois tem que haver uma boa vigilância, sobretudo o risco de ataque informático, que tem que funcionar muito bem. Isto funciona em rede, isto é uma questão de segurança nacional. E, portanto, se o INEM falhou, tem que ter o backup, conseguiu pô-lo a funcionar, mas isto custa vidas, não tenho dúvidas disso. Portanto, isto não é culpa do INEM só, isto é um problema muito mais complexo nos sistemas da área pública. Tenho 5 minutos. Portanto, aqui já falei. Eu sei, mas eu gosto de... Sou anestesista. O tubo está lá ou não está? Isto a gente disse, não brinca. Iniciativa Liberal. Natal e verão. Não, é todo o ano. É todo o ano. Nós há 5 anos atrás discutíamos Natal e verão. Neste momento estamos a fechar urgências. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Nós estamos a fechar urgências. Leiria fecha, Santarém, a ortopedia fecha. A Guarda transfere os doentes para Viseu. Em Viseu os colegas de ortopedia já colocaram SU, Guarda, ortopedia. Estão a ser transferidos doentes centenas de quilómetros, mais o INEM que depois tem que resolver com um orçamento de 120 milhões, 1 euro por mês para o português. Não consegue resolver. Estamos a ocupar meios para hospitalares de transferência aos bombeiros para fazer este trabalho. Hoje estamos muito piores. E porquê é que estamos muito piores? Porque não estamos a conseguir fixar os profissionais. E porquê é que não estamos a conseguir fixar os profissionais? Porque não temos uma carreira dedicada. E porquê é que não temos uma carreira dedicada? Porque não cumprimos aquilo que está publicado desde 2014, que é uma especificidade de medicina de urgência, que se tivesse sido publicada e tivesse sido implementada, hoje ninguém podia faltar à urgência quando está de serviço. Porque está de serviço não pode ir embora quando lhe apetece, como o Dr. Jorge Emílio muito bem disse, quando terça-feira o ala e vai-se embora. E é que ele tem razão nesse ponto. Mas é contra a especialidade do Dr. Jorge Emílio, que eu não percebo. Portanto, se não há uma estrutura de base, faz sentido a Guarda Nacional Republicana ter postos em contarefeiros que vão lá de vez em quando fazer um turno? O GNR não vai embora enquanto não for rendido. Na medicina de urgência pode-se ir embora? Uma VMER pode ficar inoperacional porque faltou o colega de manhã? Quando a lei diz claramente, mais uma vez, 2014, decreto-lei que não está a ser cumprido, a VMER é prioritária, se falta o médico na VMER, tem que ser um serviço de urgência ao médico e tem que ir para a VMER. Está na lei. E permitimos que diretores clínicos deixem viaturas médicas inoperacionais sem qualquer repercussão legal e jurídica e criminal. Onde é que está aqui a nossa atuação como legislador e como sociedade de controle? Nós estamos a falar de vidas, não estamos a falar de consultas que podem esperar mais um mês ou 2 meses ou 1 ano. Nós estamos a falar de vidas. Sem carreira, não há corpo, não há classe, não há profissão, não há estrutura, as coisas não funcionam. Portanto, se tivéssemos implementado a atividade há 10 anos, como está a ser proposto, há mais de 15 anos, tínhamos parte dos problemas resolvidos, não tínhamos todos. Teríamos problemas iguais, como já falei, muito a ver com a pirâmide etária, mas de facto teríamos alguns problemas resolvidos. E mais, muito mais equidade no acesso. Para acabar, especificidade.
se nós é que estamos errados com o colégio, outros é que estão todos bem. Bem, isto faz-me lembrar aquela anedota do indivíduo que está na autoestrada e que é dito, atenção, entre Alenquer e Santarém vem uma viatura ao seu, em faixa contrária. E o indivíduo que conduzir diz, não, eu já passaram por mim 28. Quer dizer, epá, nós é que estamos mal, não são os outros. E vir para aqui dizer que na França há problemas, pois há, sabe porquê? Os franceses não foram inteligentes, porque os franceses primeiro começaram com a competência, depois começaram com a subespecialidade e perderam mais tempo, e agora estão a especialidade. O que é que fizeram? Em vez de fazer o internato de 5 anos, fizeram de 4 anos, e mais, retiraram parte das especialidades que havia nas urgências. E nós não queremos isso. Nós, chegar tarde às vezes não é mau, porque nós podemos aprender com os erros dos outros. Por isso é que eu digo, a sociedade vai acontecer, ela vai acontecer a especialidade. Os próprios candidatos a bastonário disseram todos, à porta fechada, incontornável. É a palavra habitualmente ouvida. É incontornável. Claro que durante a campanha no SIS tem que se medir os votos. Vamos ser transparentes. Não vale a pena discutir isto é verdade. Portanto, isto é normal, é política. E, portanto, todos os candidatos dizem que vai ser. Todo mundo sabe que vai acontecer. A questão é quando. Agora, o que podemos fazer é evitar os erros que os outros fizeram. E por isso é que é bom, às vezes é bom não termos sido pioneiros e podemos ter esperado aprendido com os erros. Por isso, não fazer os erros que os franceses fizeram, não ir pela subespecialidade. Porquê? Porque, para além da formação de base, ainda vão ser mais 2 anos. As pessoas querem ter vida, as pessoas querem ter família. As pessoas não estão para fazer mais depois 5 anos de base e ainda fazer mais 2 ou 3 anos pago que não lhes dá retorno nenhum. As pessoas querem dedicar-se a uma carreira desde a raiz e desde a base. Por isso é que se fez um currículo bem feito pela Ordem dos Médicos, em que define claramente as competências e formações. Consulte o documento, está lá tudo escrito. Currículo europeu, o EMS, Organização Europeia, está tudo escrito, está aqui neste livro. É a Bíblia de Medicina de Emergência, não é nada de novo. Não estamos a inventar a roda, está tudo escrito. Literacia, MGF, já falámos. Carreira, já falámos. Eu penso que... maternidades, obstetrícia. Não é a nossa guerra, que fique bem muito claro. Mas a nossa guerra é as urgências obstétricas e emergências. E também aqui o Colégio de Obstetrícia, já podem convidar também, não só foi a favor, como colaborou no plano formativo. Porque um urgencista tem que saber tratar uma pré-eclâmpsia, tem que saber dominar uma crise hipertensiva, tem que poder identificar um parto de risco, como o prolapso do cordão umbilical, e colocar a mão no sítio certo e acompanhar a grávida até chegar ao hospital. A medicina interna ensina isso? A medicina interna ensina isso? Eu pergunto. A pediatria ensina isso de base, até se sabem algumas coisas, não há dúvidas sobre isso. Atenção, os pediatras são fundamentais. Ora, eu não consigo ter um pediatra em cada centro de saúde, como aqui foi dito. Muito menos consigo ter um pediatra em cada viatura médica e não consigo ter um pediatra em cada helicóptero. Eu tenho que ter equipas pluridisciplinares. E não é como aqui foi dito também 3 meses de formação. A formação prevista no currículo é de 6 meses na área pediátrica, exclusivamente para situações de life-saving. Controle da via aérea, crises respiratórias, cardiovascular, trauma pediátrico, e são 6 meses, porque inclui estágio de anestesia, que também tem a área pediátrica, oftalmologia e otorrino. Portanto, são 6 meses de formação. E, portanto, a mim, eu falei de leis, a lex escrita, e depois há leis com o juramento de Hipócrates. A mim custa-me ouvir médicos defender que colaboraram, aliás, o Colégio de Pediatria, eu tenho aqui o documento que mostra claramente que a própria Sociedade de Pediatria está aqui. Eu deixo aqui o documento. A Sociedade de Urgência e Emergência Pediátrica, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, eu não consigo falar assim com o ritmo, desculpa lá, é a favor da criação da Sociedade de Medicina de Urgência e encoraja vivamente a sua aprovação em Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, dia 12 de dezembro. Ana Garrido, assistente Hospital Agro da Pediatria. A Sociedade de Urgência Pediátrica quer a especialidade. Porquê? Porque sabe que nós vamos preencher as lacunas onde não há pediatra. Juramento de Hipócrates. Ser contra mais formação especializada viola o juramento de Hipócrates. E não vou falar de e-mails trocados entre colégios, porque são problemas internos. Não vou falar sobre problemas internos da ordem aqui. O que eu vou dizer é que nós queremos ter mais qualidade, nem que salve uma vida só, vale a pena. De resto, aquilo que eu aconselho, e estou aqui a acabar, a medicina intensiva é outro exemplo, a medicina intensiva colaborou. Plano formativo completo, feito com eles, com a colaboração deles. Se os próprios intensivistas que até podíamos achar, podiam ter aqui alguma preocupação, porque de facto cresceram a curiosidade, e muito bem. Aliás, a medicina intensiva, há 3 especialidades, curiosamente, que em Portugal que estamos atrás da Europa. A medicina intensiva foi uma luta terrível. E quando se fala do bom senso, para o fim imperou o bom senso, mas imperou o bom senso dos legisladores. Não foi o bom senso da minha classe, que fez o trabalho de casa e que defendeu. Quem que era contra a especialidade de medicina intensiva? Era a medicina interna. Paliativos, temos a especialidade? Então discutimos a eutanásia e não temos uma sociedade de paliativos?
O que é que se passa neste país? Geriatria, especialidade noutros países. O que é que se passa neste país? Onde está a especialidade de geriatria? Quem que é contra? Podem adivinhar. Portanto, a mim o que me preocupa é que, mais uma vez, a bola está do lado do legislador. Eu não tenho dúvidas que a especialidade vai acontecer. Há aqui duas vias, e a Ordem, de facto, repensa a sua posição. Eu penso que as coisas fazem-se dentro da Ordem e, para mim, é sempre fundamental, com diálogo. E eu penso que vamos poder chegar aqui a um consenso, sobretudo naquilo que é assegurar algumas legítimas preocupações da medicina interna. Desculpa, a medicina interna... Desculpa, eu não quis aqui como tema aqui a eutanásia. Eu só estou a dizer que a questão, para mim como cidadão, e é uma discussão válida, atenção, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sou-lhe sincero, mas para mim como médico que está habituado a querer salvar vidas e confronta com a morte em casa das pessoas, porque sou eu que passo o óbito, a verificação em casa das pessoas. Eu chego a casa das pessoas, tenho que falar com a família, sou eu que tenho que comunicar, o seu pai faleceu, o seu filho faleceu. Vou ajudá-lo naquilo que for possível fazer do ponto de vista burocrático, vou ajudar com a GNR, fique tranquilo. Eu tenho que fazer os lutos com as pessoas. A medicina de emergência tem como formação também a área paliativa de fim de vida. Está no plano formativo. Quantos médicos têm no seu plano formativo o fim de vida? Eu na anestesia não tive. Tabu absoluto. Então nós, é que não se pode morrer mesmo, não é? E, portanto, a especialidade é integradora, como aqui foi dito, não é uma especialidade de acto único. É uma especialidade transversal, é uma especialidade que abrange todas as áreas, desde o pré-hospitalar, é importante que siga aqui. Na semana passada aqui, só para acabar, foi dito aqui que o pré-hospitalar é muito importante, mas é outra área. Foi dito pelo, eu penso que... Medicina interna ou pediatria, já não me lembro. Acho que foi medicina interna, disse que era uma área diferente. Não, não é. Porque, mais uma vez, as pessoas não estudam as leis. Porque o decreto-lei diz claramente que a viatura médica é uma extensão do serviço de urgência. A viatura médica é uma extensão do serviço de urgência, princípio do Dr. Costa, em 1938, que é o médico que vai se deslocar ao local do incidente. E, portanto, pelos vistos, alguém não percebeu que a medicina de urgência, quem está na urgência e aquela VMER pertence ao hospital. Muito obrigado, Sr. E, portanto, é serviço de urgência extensivo. Portanto, a especialidade abrange o pré-hospitalar, só para responder essa questão, responde ao intra-hospitalar de transferências, que neste momento não temos equipas dedicadas, que o INEM não os conseguiu criar e nós também defendemos, e o próprio documento de 2019 do Governo também o defende, e é para o intra-hospitalar. Agora, aquilo que ficou também balizado, só para finalizar, a emergência dentro do hospital, a intra do hospital, deve continuar na mão da medicina intensiva, da medicina interna, das cidades que estão dentro do hospital. Não é a nossa área. Muito obrigado, Dr. Vítor Almeida. Portanto, tranquilos nessa área. Muito obrigado pelas suas explicações. Ainda terá oportunidade. Vamos para a segunda ronda. Já temos à espera para entrar para a audição seguinte. Vamos à segunda ronda. 1 minuto para cada grupo parlamentar. Vou dar exatamente 1 minuto. E depois uma resposta em conjunto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito rapidamente, duas notas e reforçar duas perguntas que ainda não consegui ficar totalmente esclarecido. Uma, e acho que concordo, acho que este é um assunto que naturalmente o legislador em particular pode ter a sua opinião ou formar a sua opinião, mas parece-me que é no contexto da Ordem dos Médicos que ele poderá ter a melhor resolução e eu continuo a dizer que gostava que isto não fosse uma guerra entre colégios. Acho que tem que ser aquilo que é melhor para o país, não é? Não tem a ver com o que pensa determinado colégio, mas naturalmente que também as organizações formam-se em função daquilo que são as suas próprias convicções. Depois, eu gostava que foi uma das dúvidas que eu fiquei, que me explicasse como é que se processa. Falou-me da questão da carreira, da ausência da carreira, mas eu acho que o problema da carreira médica é um problema da carreira em geral, não é de nenhuma especialidade. A inexistência de uma carreira para quem faz, neste momento, serviço de urgência, não é um problema específico do serviço de urgência, é um problema de todos os médicos. Obrigado. Aliás, um problema identificado. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Faça favor. Queria perceber só três coisas muito rápidas. Uma, o que é que acontece aos médicos que têm a especialidade de urgência? São os 40 anos. Segundo, o que é que acontece aos médicos depois dos 50 anos, ou seja, o que é que eles vão fazer depois dos 50 anos e como é que nós conseguimos organizar o sistema, porque vamos dispensar um conjunto de médicos de fazer, por exemplo, o serviço noturno, e como é que pode, de um dia para o outro, a Ordem dos Médicos determinar o fim dos tarefeiros. Como é que se asseguram os serviços, se acabam os tarefeiros? Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Grupo Parlamentar do PSD, faça favor, Sr. Deputado, dou-lhe a palavra. 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que o Dr. Vítor foi esclarecedor quanto à
à sua visão da implementação da especialidade, mas a verdade é que tivemos aqui, como ele disse, colégios que defenderam posições contrárias, também de forma sustentada. Também tem razão no facto de não termos ouvido a cirurgia, que eu acho que é um pilar fundamental da urgência e a ortopedia, quer dizer, são duas especialidades nucleares da urgência que têm que ficar, e acho que nós, os partidos com responsabilidades aqui dentro, estarão disponíveis rapidamente a fazer isso. Eu queria me focar numa última análise, na segurança do doente e na qualidade. Eu acho que nós estamos no século XXI e a urgência tem que deixar definitivamente de ser um sistema reativo, de ser o parente pobre do hospital. Na minha experiência, eu deparei-me com coisas incompreensíveis. Por exemplo, o transporte de doente crítico. A meio de uma urgência de manhã às 11 horas é preciso transportar um doente e só estão lá médicos indiferenciados. Alguns acabaram o ano passado, ainda nem sabem muito bem o que é que estão lá a fazer. Obrigado, e têm que levar um doente a Coimbra ou ao Porto. E eu acho que numa altura, só para concluir, Sr. Presidente, numa altura em que a medicina está mais especializada, o avanço tecnológico e científico permite-nos hoje falar de uma medicina personalizada, a medicina de precisão. As pessoas hoje têm seguros de saúde para poder escolher o melhor cirurgião, o melhor cardiologista, mas depois não são atendidas por qualquer médico e isto não faz sentido. Eu não sei se é a especialidade que vai resolver isto, se são equipas dedicadas, mas nós temos que resolver isso, porque isso está em questão, estão os nossos idosos, estão os nossos filhos, e está a capacidade, um direito que é constitucional de proteção à saúde que está colocado em causa. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vítor Almeida, obrigadíssimo pelas suas frontais explicações e pela sua posição perentória a favor da criação da nova especialidade e por sublinhar, de facto, o problema orçamental que existe não só no INEM, mas também em todo o SNS. De facto, os meios da emergência estão muito deplecionados em Portugal. Passámos de 5 para 4 helicópteros. Em 2016 tínhamos 44 VMERs, em 2023 44 temos. Em 2016 tínhamos 4 ambulâncias TIP, em 2023 4 ambulâncias TIP temos. Em 2016 tínhamos 56 ambulâncias EM, em 2023 56 temos. O grande crescimento que existiu foi exatamente, como o Sr. disse, foi na base das associações de bombeiros humanitários e voluntários e, portanto, passámos dos postos de emergência médica de 300 para 374. E esses grandes aumentos e, portanto, esse socorro que nós temos que, de facto, orçamentar a saúde, mas não é só orçamentar, Sr. E gostava que se expressasse sobre isto, é que o ano passado, em maio, nós tivemos a doutora Marta Temido a vir aqui ao Parlamento e a dizer a todos estes deputados que estão aqui que existia um grande aumento no investimento da saúde, que iam investir 555 mais milhões de euros em investimentos novos na saúde. Obrigado, Sr. Mas, doutor, na semana passada soubemos, pelo boletim da Direção-Geral de Orçamento e Finanças, que desses 555 milhões de euros que a doutora Marta Temido tinha anunciado, só 230 é que foram executados. Portanto, 60% do investimento da saúde não é executado. Isto revela não só uma fantasia orçamental, que é o que se passa nesta casa todos os anos. O Partido Socialista apresenta uma fantasia orçamental para tentar enganar os outros partidos e depois revela também uma enorme incompetência do Estado para efetivar o investimento que devia ser feito e não é feito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, dou a palavra à Sra. Deputada. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas agradecer ao Dr. Vítor Almeida as explicações tão taxativas que aqui nos trouxe e que são importantes para que esta Comissão fique ciente do que é que se passa. Queria só clarificar há pouco o que eu disse relativamente aos serviços de urgência, era que de facto nós temos problemas nos serviços de urgência há longos anos a que temos assistido, que se agudizavam no verão e no Natal, mas de facto, obrigada por ter reforçado que neste momento já se agravam fora destes períodos e de facto isto só mostra como temos que ter uma solução estrutural para este problema e não podemos continuar com medidas avulsas como aquelas que têm sido tomadas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vítor Almeida, eu fico incrédulo. O diagnóstico está feito, só que em vez de fazermos um tratamento etiológico, fazemos um tratamento sintomático. Ainda por cima, como é subjetivo, temos os sinais, esses são objetivos, mas nem ligamos aos sinais, só ligamos à subjetividade. Parece aquele doente que está com hematemese, mas damos um antiemético que para resolver o caso não vamos à hemorragia. Enfim, este é o problema. Os gastos, nunca foi feito tantos gastos em saúde. O problema é que como é que eles são feitos?
Os problemas do Serviço Nacional de Saúde não se resolvem jogando mais dinheiro para cima do problema. É saber gerir e saber gastá-lo. E daqui vou questionar logo desde esta questão. O modelo da rotatividade. Que impacto é que isto tem nas equipas, na estabilidade das equipas? O modelo da rotatividade, hoje está uma urgência fechada, uma especialidade fechada, abre no outro hospital, as equipas têm que se deslocar e rodar entre diversos hospitais. A questão dos médicos indiferenciados. Eu gostaria que o Governo metesse de uma vez por todas que a forma mais rápida, e tanto que nós precisamos de especialistas, de obter especialistas neste momento, é de responder a estes médicos indiferenciados. Estes já têm um percurso feito, só já falta a especialidade. É agarrar eles e especializá-los. E depois uma questão, só para refletir, é que a transdisciplinaridade fica muito bem no papel, mas quando na prática tentamos colocar, ninguém quer largar a sua quintazinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a estas perguntas, dispõe de 5 minutos o Sr. Dr. Vítor Almeida. Faça favor, Sr. Doutor, 5 minutos sejam. Tem a palavra, Sr. Doutor. Eu vou começar com o Partido Socialista, que foi a primeira pergunta que colocou. 55 anos, o que é que fazemos? 50 anos, etc. Primeira questão, portanto, parte de um erro. Aliás, isto foi um dos argumentos também dos opositores da sociedade. Primeiro, aquilo que elige neste momento é pedido dos 50 anos não se tem que fazer noite. Não faz se não quiser. Eu continuo a fazer noites com 56 anos. Primeira questão, deixa-me só explicar isto. 55 anos, deixa de fazer urgência, só faz se quiser. E, portanto, aquilo que está proposto, e atenção, a Ordem dos Médicos não é sindicato. Estas questões laborais dependem dos sindicatos. Eu não sou sindicato. Eu não sou sindicato. E os sindicatos têm margem de manobra para discutir com o Governo coisas muito simples e muito claras, como, por exemplo, a profissão de desgaste rápido. Um militar pode ir para a reserva com 55 anos, ou até com menos, ou não pode? Porquê que o médico de urgência não pode ter alguns benefícios, já que se dá à sociedade, já que se entrega à sociedade exclusivamente, chama exclusividade ou dedicação plena, ou o que quiser, quando se dedica plenamente, porque isto é gente que vai trabalhar para o SNS. Isto não é gente que vai para a privada. Isto é gente que se fideliza com o SNS. A especialidade significa fidelização com o SNS. Significa ter uma resposta em medicina de catástrofe que ninguém fala. Significa, se tivermos um terremoto, gente capaz e preparada para poder responder a uma calamidade. Significa ter pessoas que fazem carreira e escola e que vão formar os outros especialistas naquilo que é fundamental. E o que nós queremos, e a grande vantagem da Ordem dos Médicos Portuguesa, louvado seja, é que nós conseguimos fazer os melhores internatos da Europa. E não tenha dúvidas, por isso é que nós somos tão bem vistos também na Europa, até na medicina de urgência e emergência. Gostamos dos grêmios todos europeus, é que nós somos bem vistos. Por alguma razão esteve cá, há um mês, o Presidente da Sociedade Europeia. Ficaram chocados. Eu tenho aqui cartas da Sociedade Europeia, das outras científicas, de facto, que não gostam. Referente, só para a questão dos tarefeiros, que perguntou por causa do fim dos tarefeiros. Não me percebeu o que eu disse, eu vou especificar. Eu não disse o fim dos tarefeiros. Um tarefeiro especialista é um problema de gestão interna do SNS, não tem nada a ver com isso. Um tarefeiro indiferenciado, que não tem a formação necessária, que está na lei, que é ter formação de suporte avançado de vida, suporte avançado de trauma, etc., e que está a trabalhar no SU, que está em lei, não deve ser autorizado a trabalhar no SU. Está em lei. Afinal, o que é o mais sagrado? Não é lex? Não está na Assembleia da República escrito lex em frente à banca do Sr. Presidente da Assembleia da República? Não é aquilo que nos gera? Se a lei diz que o médico tem que ter formação e metade da equipa tem que ter a competência, faça-se cumprir a lei. Ou então dê-se formação às pessoas com uma fase de transição que até em 2014 foi dito 5 anos. Os 5 anos já passaram, estamos em 2023. E não foi por causa de Covid. Não foi por causa do Covid foi em 2019, 2020. Portanto, não é essa desculpa. Faça-se cumprir a lei. Referente ao transporte do crítico e os especialistas, há soluções para isso. Para mim, a solução mais importante é classificar a classe, a profissão médica de enfermagem dos profissionais de saúde, nomeadamente também dos técnicos de emergência, etc., com profissão de desgaste rápido e com os benefícios que eles devem ter. Trabalhar até os 67 anos como anestesista também é estressante. Como cirurgião também é estressante. Mas pode haver um task shifting, pode perfeitamente dar 30% da formação que se faz na Inglaterra e noutros países, pode fazer a gestão consultadoria dentro do hospital, pode até acompanhar ajudar dentro do hospital, perfeitamente possível na urgência interna por aí fora, e ajudar a complementar. Portanto, há 1000 formas de trabalhar depois de 55 anos. Quem quiser, porque quem não quiser, continua a fazer urgência. Está à vontade para fazer. E, portanto, sindicatos resolvem isso com o Governo, não têm problemas com isso. Portanto, para mim, isso é uma fácil questão. Referente à segurança de transporte doente crítico, só para lembrar que o Sr. Ministro esteve connosco na semana passada em Coimbra, no encerramento do curso de transporte doente crítico, que é, neste momento, a referência europeia, que vai ser dada na Ucrânia, e, portanto, o próprio Governo tem a clara noção da qualidade daquilo que se faz em Portugal. Verdade é que nós não temos nos profissionais dos hospitais equipas dedicadas a isso, são poucos hospitais que têm. Portanto, é uma área que nós estamos a trabalhar também a nível da competência, é uma área que nos preocupa e, portanto, aqui a bola está, na minha ótica, do lado do INEM e de uma organização regional de transferência, como fizemos com a pediatria muitíssimo bem, que funciona extremamente bem, também para os adultos. Nós temos de ter uma rede de organização
para adultos regional. Aliás, o Dr. Fernando Araújo também defendeu isso e também está no despacho ainda no tempo dele. Referente à posição do Chega, disse uma grande verdade: os bombeiros continuam a ser a coluna dorsal do sistema. A Autoridade Nacional de Vigilância e Proteção Civil e os bombeiros são fundamentais. Agora, o que eu quero é que eles tenham formação. Eu não posso admitir que continue a haver, de facto, atropelos à lei também na formação dos bombeiros. E o incumprimento daquilo que são formações legais que as pessoas têm que ter quando estão numa ambulância. Continua a haver problemas. E depois é isso, as pessoas estão lá voluntariamente, fazem um turno por semana. Eu vejo o desempenho das equipas que eu tenho profissionalmente e vejo o desempenho das equipas. E a angústia que eles sentem, eles são vítimas destes bombeiros que estão no pré-hospitalar. Porque eles tentam salvar uma vida e não têm os meios para fazer. Ambulâncias tipo B que não têm o único fármaco, excepto oxigênio. Nem uma adrenalina. O auxiliar do hospital, da escola, pode dar uma adrenalina numa crise asmática, uma criança, uma crise anafilática, num choque, pode dar adrenalina. O tripulante bombeiro não pode. Volto a perguntar, que país é este? 2023, algo está muito mal, não é? Referente à iniciativa liberal, falou muito bem, disse muito bem que isto é todo o ano. Então estamos aqui a falar, ouvimos aqui presentes dos colégios e não se fala de Faro, que não tem pediatria. Não se fala de transferências de grávidas que vão de Portimão para o Algarve, ninguém fala disso. Mas isto é um tema tabu, passou a ser normal, a mim assusta-me. E, portanto, eu, como Presidente do Colégio, eu estaria preocupado em não ter pediatras naquela urgência. Isso é que a mim preocuparia. E não estaria preocupado em haver mais médicos na área que não há pediatras a atuar, a poderem salvar mais vidas. Isso era a única coisa que me preocupava. Eu, se fosse Presidente do Colégio, o que é que eu faria? Tal e qual como a Sociedade Portuguesa de Pediatria diz, dar mais formação e, de facto, dar um plano formativo de especialistas de medicina de urgência para poderem abordar as crianças em risco de vida imediato. Porque é aquilo que eu faço na VMER. É aquilo que se faz em Portugal há mais de 30 anos. Sem formação padronizada e controlada pela Ordem dos Médicos. Portanto, PCP, modelo, tinha dito da rotatividade de... eu não percebi bem essa pergunta. A rotatividade que hoje está uma equipa, amanhã está outra e a constante mudança. O grande problema, o que é que levou 56 diretores de urgência a assinar um documento a favor da sociedade? De facto, aquilo é uma área de ação médica, como está em lei, e é um diretor que não tem tropas. Não tem. E o Dr. Fernando Araújo muito bem disse que quer, de facto, dedicar-se às equipas fixas, às equipas dedicadas, e muitíssimo bem, porque isto já vem há 20 anos que temos esta discussão, e diz, eu vou agarrar nesta solução. E o que é que lhe é retirado? A principal ferramenta, que é ter gente credenciada. Sabe o que é que os hospitais estão a fazer neste momento? Isto não são tabus, está a ser gravado, acho que os portugueses devem e merecem saber a verdade. Os hospitais estão a fazer planos formativos, já DOC, hospital por hospital. Hospital por hospital. O anestesista tem um plano formativo que é válido para todo o país, até para a Europa. Até na medicina de urgência cada hospital faz da sua maneira. Autodidatas. O que é isto? Como é que eu posso garantir segurança, e aqui voltando àquilo que eu pensei, como é que eu posso garantir segurança aos meus doentes se um hospital de Lavagada tem um plano formativo diferente do que o do São João, ou diferente do... Não é possível! Na anestesia eu tenho que ter a mesma formação, na cirurgia também. Algum de vós estava disposto a ser operado por um não cirurgião? Algum de vós estava disposto a ser anestesiado por um não anestesista? Mas estão dispostos a ser atendidos no Serviço de Urgência Básica, com um médico que acabou a licenciatura, muito bem, foi dito aqui ao fim de 5 anos, muito bem dito, com alguma formação complementar, que ele paga do próprio bolso, porque o Estado não lhe dá a formação, e depois tem que salvar vidas, é confrontado com a vida e morte. Onde é que está a coerência disto? Não há coerência nesta argumentação. Muito obrigado, Sr. Doutor. Falta-lhe alguma coisa em especial? Havia uma única questão ainda, só para finalizar. Para finalizar mesmo, Sr. Doutor. Eu acho que respondi às questões. As questões todas. Muito bem. Respondi às questões, não foi? Consideramos então encerrada esta audição. Quero agradecer à Dra. Romina Correia a presença, mas quero agradecer sobretudo ao Dr. Vítor Almeida pela clareza. Eu já sei o que é que era. Posso deixar passar o livro e todos assinar? Porque isto vai ficar na Biblioteca da Ordem dos Médicos um dia, para ficar na memória também. Muito Porque bem. ela vai acontecer. Pode demorar mais de um ano e custar mais umas vidas, mas ela vai acontecer, a especialidade. Muito bem. Aliás, como sabe... Quero agradecer-lhe, Sr. Doutor, a clareza das explicações que deu às perguntas dos seus deputados, sobretudo a clareza das suas opiniões. Julgo que foi suficientemente claro e foi suficientemente esclarecedor. Foi uma excelente audição. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela sua presença. Possivelmente teremos outras oportunidades ainda nesta, em princípio, longa legislatura para nos encontrarmos. Muito obrigado. Vamos avançar para a próxima audição.